Olá, gente! Bem-vindos ao nosso capítulo 3 do estudo domínio próprio, sobre domínio próprio. Já ia começar a ler o tema. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se você não assistiu ainda o primeiro e o segundo capítulo, convido a voltar aqui nos vídeos anteriores e assistir. É muito importante a gente começar do começo e a gente vai construindo uma ideia aqui, fazendo uma construção do entendimento, né, desse fruto, desse músculo, lembra capítulo 1 e capítulo 2? Então é muito importante a gente fazer essa linha, né, de pensamento e de estudo aqui. Bom, se você ainda não tem esse material digital em PDF, pode me mandar um alô aqui que eu envio para você, tá? Eu te convido também a pegar a sua Bíblia, se a gente vai estudar sobre qualquer coisa, né, sobre qualquer coisa do caráter cristão, a gente precisa partir da Bíblia. É a Bíblia que diz quem nós somos e quem nós devemos ser e como chegamos até lá, né? Então nós precisamos da Bíblia. Bom, o tema de hoje é o domínio próprio é como uma cidade protegida. Para isso, nós vamos precisar meditar, para desenvolver esse texto, né? Esse entendimento, lá em Provérbios, capítulo 25, verso 28. Abra lá sua Bíblia, capítulo 25, verso 28 do livro de Provérbios. Lá diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. O domínio próprio, gente, então, ele funciona como uma muralha protetiva para a nossa vida. Nos tempos mais antigos, a falta de muralha tornava a cidade vulnerável à investida dos inimigos. A falta de domínio próprio torna-nos vulneráveis à investida dos inimigos. Na mesma ideia de proteção e de segurança, nós podemos aplicar aqui no mesmo entendimento. Por isso que a palavra diz que o domínio próprio é como uma cidade. Quem não tem domínio próprio é uma cidade sem muros. Então, ela está exposta, né, a investida do inimigo. É só o inimigo chegar e entrar, porque não tem nenhum objeto de segurança, não tem nada que a protege. Então, uma vida sem domínio próprio é uma vida desprotegida, uma vida que está a todo momento exposta. E aí eu quero refletir com você então, em que área da nossa vida nós estamos mais desprotegidos. É no trânsito, é financeiramente, é no local de trabalho, é dentro de casa, é no nosso casamento, nas nossas amizades, aí dentro da igreja, fora da igreja, como que funciona isso? Eu recordo-me, gente, de muitas vezes me sentir exposta e desprotegida porque falei ou fiz algo impensado, com insensatez e desnecessário. Desculpa. E aquilo trouxe para mim uma série de outros problemas que eu tive que resolver depois, porque eu não tive domínio próprio. Foi uma frase sem pensar. Foi um pensamento alto que tomou voz. Sabe? Foi uma decisão equivocada. Falta de domínio próprio. Por outro lado, eu me lembro de algumas vezes que eu me senti escondida, protegida, guardada. Porque mesmo com vontade e mesmo convicta da minha razão, eu estava certa de que eu estava com o pensamento certo, mas eu decidi não falar, eu decidi ficar quieta, eu decidi não agir. E Deus me disse assim: é isso, filha, fuja das suas emoções, abra mão da sua razão e permaneça protegida. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, nem sempre o que é certo, o que nós pensamos de forma correta, precisa ser falado. Tem a hora certa, tem o momento certo, tem o jeito certo para tudo na vida. Inclusive para a gente colocar para fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Muitas vezes nós vamos ser muito melhor ouvidos no nosso silêncio do que na nossa fala. Muitas vezes as pessoas vão dar muito mais crédito a nós porque nós nos silenciamos em detrimento de falarmos. É claro, eu não estou dizendo que nós não devemos nos posicionar. Nós devemos nos posicionar, nós cristãos temos que sair de dentro do nosso casulo e entrar no mundo e penetrar e falar.
mas tem um jeito certo e tem uma hora certa para isso. Se nós falarmos o que é certo no momento errado, ele se torna errado, porque ele não vai ser aceito. Uma semente tem a hora certa para ser plantada no solo. Não é toda semente, não é todo fruto que dá a qualquer época do ano. Tem um momento certo para a gente lançar aquela semente naquele terreno. Então, se nós lançarmos uma semente fora do tempo, aquela semente seca. E quantas oportunidades nós já perdemos na nossa vida porque nós falamos fora da hora? Nós poderíamos ter falado a mesma coisa no momento certo e teria tido credibilidade e autoridade. Mas nós falamos na hora errada. Por isso, nós perdemos uma oportunidade. Moisés, é bom a gente lembrar da figura de Moisés, né, da vida de Moisés, porque Moisés tinha um chamado para ser libertador. E a palavra diz que certa vez ele viu um egípcio abater num de seus irmãos hebreus e ele não se conteve. Olhou para um lado, olhou para o outro para se certificar que ninguém o via e matou o egípcio. Enterrou o corpo na areia e foi se esconder. Aliás, enterrou o corpo na areia para se esconder. Isso está lá em Êxodo, capítulo 2, verso 11 e 12. Então, Moisés tinha um chamado para ser libertador. Quando ele vê uma situação que foge ao controle emocional dele, ele pensa, vou resolver isso. Vou resolver e vou esconder, porque ninguém vai nem saber o que eu fiz. Mas não era dessa maneira que Moisés seria libertador. Não foi para isso que Deus chamou. Às vezes nós temos um entendimento equivocado do nosso chamado e de como nós devemos nos portar dentro do nosso chamado. E aí nós queremos fazer valer e fazer acontecer logo o nosso chamado do nosso jeito. Mas se Deus foi quem nos chamou para ser algo ou para fazer algo, é Ele que dá o método certo também. Não somos nós. Porque nós não sabemos fazer nada sem a intervenção de Deus. Por nós mesmos, nós somos fadados sempre ao fracasso. É Deus que nos dá alimento, que nos dá direção, que nos dá orientação. A falta de domínio próprio pode nos colocar em risco em muitas situações. Devido à atitude de Moisés, ele ficou desprotegido a ponto de Faraó mandar prendê-lo e executá-lo. Isso acabou por não acontecer, mas você imagina a quantidade de coisas, de situações que ele acabou sendo exposto por conta dessa atitude dele? Só a consciência dele, gente, já deve dizer muita coisa, né? Voltar para casa pensando que ele matou um homem e escondeu. Aí já tem muita coisa. Mas e a série de dificuldades, de situações e de problemas que Moisés enfrentou depois desse problema que ele resolveu de forma errada. Quantos problemas, agora aqui eu quero refletir, nós já estamos quase concluindo esse encontro de hoje e eu quero propor uma reflexão aqui para você. Quantos problemas seriam evitados na nossa vida se nós tivéssemos domínio próprio? Mais domínio sobre o nosso pensamento, primeiramente, né? Primeiramente sobre o nosso pensamento. Porque Moisés não matou o egípcio, viu e matou. Não, primeiro ele pensou, depois ele cometeu. Quantas vezes nós pecamos pela falta de domínio próprio porque nós nem pensamos no que nós deveríamos fazer? Se a gente deixasse esfriar a situação, a gente já teria uma clareza melhor de tudo aquilo e agiríamos de forma diferente. Eu penso, queridos, que uma boa medida para nós identificarmos os pensamentos que não são saudáveis para nós é lembrarmos de que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. E se nós fomos criados e gerados à semelhança dele, nós precisamos ser intencionais em ter os pensamentos de Deus. Em Isaías 55, 8 e 9, diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Isso significa que nós andamos sempre no raso, que nós andamos sempre numa superfície que Deus não está lá. Nós precisamos elevar o nosso pensamento, nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa atitude. Precisamos sair do raso, dessa superfície que nos deixa sempre desprotegidos. Portanto, se vale uma pergunta antes de nós agirmos, eu penso que sempre é essa. Será que Deus pensaria o mesmo que eu estou pensando neste momento? Será que Deus faria o que eu estou querendo fazer neste momento? Pensa em Jesus. Será que nessa última situação de conflito que você perdeu o controle, será que Jesus teria feito a mesma coisa? Eu acho que esse é um bom parâmetro para a gente entender o que a gente deve fazer frente
as situações que nos são postas muitas vezes. Nos momentos mais difíceis, é Ele que deve ser exaltado e não os nossos sentimentos. Essa é uma frase de Elizabeth Elliot. E eu quero que você grave essa frase hoje. Eu quero que você grave essa frase. Eu quero que você pense que muitas vezes, que você não se esqueça disso, que muitas vezes nós estamos desprotegidos porque nós não temos domínio próprio. Nós estamos como uma cidade desprotegida, sem muros, totalmente exposta. Quando você estiver no calor de uma situação, quando você estiver pronto para reagir, lembra-se dessa frase de Elizabeth Elliot. É Deus que deve ser exaltado e não os nossos sentimentos. Então, quando você estiver no calor da situação e você quiser muito fazer uma coisa, você faça para glorificar a Deus. No calor da situação, glorifique a Deus. Eu tenho certeza, se a gente parar e virar essa chave, que não é a nossa emoção, que não é a nossa razão, que não é o nosso interesse, não é o nosso desejo, não é o nosso coração e não é o nosso pensamento que deve vir à tona, é a glória de Deus, é Ele que deve ser exaltado, isso muda tudo. Por isso nós precisamos levar cativos nossos pensamentos ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar a ter a nossa mente ocupada com tudo que é verdadeiro, com tudo que é nobre, com tudo que é correto, com tudo que é puro, com tudo que é amável, tudo que é de boa fama, para que, se houver algo de excelente ou digno de louvor, possa ocupar a nossa mente. Isso está lá em Filipenses 4:8. E eu deixo esse motivo de oração para você nesse dia, querido. Que nós possamos orar pedindo para Deus ajudar, que nós tenhamos muros protetivos ao nosso redor. E um deles é o domínio próprio. Que Deus levante esse muro na nossa vida e que nós possamos andar protegidos por Ele, pelo Senhor, através desse fruto do Espírito. Tá bem, queridos? Fiquem com Deus e até o capítulo 4. Um beijo no coração.